Nos últimos anos, o turismo sexual vem recebendo a atenção de estudiosos de diferentes áreas do conhecimento. Vários autores têm discutido como essa atividade se configura, buscando evidenciar quem são os agentes envolvidos, quais as características, os problemas relacionados, além de meios de coibir a prática, na tentativa de buscar soluções para diminuir os problemas negativos dessa atividade no âmbito do turismo e da sociedade. Contudo, antes de partir para a problemática dessa modalidade turística, é necessário compreender o que é o turismo sexual e qual a sua história. Para a Organização Mundial do Turismo, a OMT, o turismo sexual é uma viagem realizada dentro ou fora do setor turístico, tendo como principal motivação a relação sexual com moradores do destino. Por sua vez, o professor de turismo Chris Bryan entende que se trata de um tipo de turismo onde o motivo principal de pelo menos uma parte da viagem é o de se envolver em relações sexuais. Este envolvimento sexual é normalmente de natureza comercial. Historicamente, as viagens e a prostituição têm sido muitas vezes associadas. De fato, quando olhamos para a história do turismo, podemos verificar que, há cerca de 2000 anos, existiam bairros voltados para a prostituição em antigas grandes cidades que recebiam quantidades significativas de viajantes. Exemplos desse fato são as ruínas das cidades de Éfeso, na Turquia, de Babilônia, no Iraque, e de Pompeia, na Itália. Após a Segunda Guerra Mundial, no século XX, a movimentação ilegal de grandes contingentes de mulheres para a prostituição se intensificou. Isso se deu por conta dos problemas econômicos que assolou a população, principalmente as mulheres, que tiveram que recorrer a condições precárias para suprirem suas necessidades. O mundo, nas próximas décadas, se deparou com o assentamento das viagens regadas de teor sexual, inclusive o Brasil. Nos anos 80, o então regime militar apropriou-se dos estereótipos agregados ao país, vendendo pacotes turísticos para o exterior que prometiam experiências inesquecíveis com o futebol, o samba, o carnaval e as mulatas. Foi nessa mesma década que o Brasil se consolidou como um dos destinos para o turismo sexual. O turismo sexual é fomentado por inúmeros motivos. É perceptível que sua ocorrência deve ser fatores específicos, como a falta de planejamento turístico, a exclusão social, o desemprego, a falta de moradia e a baixa escolaridade. A desigualdade social presente em inúmeros países em desenvolvimento demonstra o porquê dos mesmos ter o turismo sexual como uma das atividades econômicas mais procuradas pelos residentes. Muitas vezes, a prostituição nesses países nem mesmo é legal juridicamente. No entanto, os governos reconhecem a prática, mas minimizam o problema, uma vez que gera lucros e é um atrativo para os turistas. Vamos relembrar a definição de turismo sexual. Para a Organização Mundial do Turismo, OMT, o turismo sexual é definido como viagens organizadas internamente no setor turístico ou fora dele, mas que usa estruturas e redes do setor com objetivo primário para a efetivação de relação comercial sexual do turista com residentes do destino, determinando assim consequências sociais e culturais da atividade, especialmente quando exploram diferentes gêneros, idades, situações econômicas e sociais nas destinações visitadas. No entanto, essa não é a única definição para a atividade. Existem concepções por parte de estudiosos da justiça e, é claro, do senso comum. Vamos dar uma olhada nesses conceitos? Para os estudiosos, o turismo sexual caracteriza-se como um fenômeno quando há deslocamento de pessoas de ambos os sexos para outras cidades ou país à procura de aventuras eróticas. O mais interessante é que esse segmento ocorre no sentido centro-periferia, ou seja, se desenvolve a partir da saída de turistas de países ricos para visitar os subdesenvolvidos. O assédio dos estrangeiros é mais intenso em algumas cidades do Nordeste, porque é onde ocorre o contato com as garotas de idealização a partir das fotos, imagens e vídeos de promessas feitas pelas agências que são muito difundidos no exterior. Essa forma do turismo, mesmo estando disseminada como prática cada vez mais visível nas sociedades contemporâneas, não é considerado um segmento da atividade turística. Além disso, destaca-se que o turista sexual utiliza praticamente a mesma infraestrutura de outros turistas e que frequentemente conta com a omissão de parte do setor turístico para a realização de suas atividades. Dessa forma, o turismo sexual necessita de toda a infraestrutura, como vias de acesso, meios de transporte, mediação de agências e outros recursos humanos. Já no campo legal jurídico brasileiro, de forma diferenciada, o turismo sexual é definido como violação por estrangeiros das leis brasileiras que regulam o comportamento sexual. Mais precisamente,
as leis contra pornografia, sedução, estupro, corrupção de menores, atentado ao pudor e tráfico de mulheres. Já a Organização Mundial do Trabalho descreve essa forma de atividade como viagens organizadas que utilizam as estruturas da indústria do turismo com fins principais de facilitarem o comércio sexual entre turistas e nativos. Por último, temos a visão do senso comum. No senso comum, o turismo sexual é uma forma de comportamento normativo dos turistas estrangeiros que frequentam as metrópoles costeiras brasileiras, em busca de parceiras, seja qual for a qualificação dessa busca. Essa definição popular é preferencialmente aplicada àqueles estrangeiros que alugam serviços de uma prostituta. É importante salientar que a simples contratação de uma prostituta maior de idade no Brasil não é considerada por si só um crime. Agora que analisamos os conceitos de turismo sexual, que tal darmos uma olhada em suas consequências? O turismo sexual está atrelado a consequências gravíssimas, vindas da ignorância em relação à prática da atividade. O principal resultado do turismo sexual está no crescimento do tráfico de mulheres, exploração sexual de crianças e adolescentes, que são crimes no Brasil, além dos abusos e agressões. É possível perceber que o turismo sexual resulta em problemas bem graves. Por que não damos uma olhada na situação do Brasil? De acordo com os estudiosos Feijó, Marques e Pinho, o turismo sexual possui grande importância, visto que o assunto causa impacto na imagem que o Brasil possui no exterior. Muitos turistas entendem o país como um estado sem leis, onde a exploração e o turismo sexual são justificáveis devido à cultura e à pobreza da população. A mídia brasileira foca sua divulgação explorando o carnaval e outras atividades que mostram ao estrangeiro o tropicalismo e a sensualidade. Porém, a sensualização da mulher pode ser explorada de maneira errônea. O mercado do turismo é de extrema importância para muitos destinos. Além de impulsionar a economia e gerar empregos diretos e indiretos, leva para a população autóctone a sensação de orgulho de sua cidade. Um dos principais motivos para que o turismo sexual no Brasil esteja concentrado no Nordeste é que essa região é a maior receptora de turistas do país, possuindo a infraestrutura necessária para que essa modalidade seja desenvolvida. Ademais, a baixa qualidade de vida dessa área também contribui para que os jovens e adultos escolham ou sejam obrigados a escolher a prostituição. Esse problema tem preocupado estudiosos e gestores que buscam estudar e analisar o tema, que é recorrente em vários destinos turísticos, principalmente na região Nordeste, onde é mais visível. Observando a tabela a seguir, é possível perceber um destaque principalmente do estado da Bahia, podendo-se exemplificar a cidade de Ilhéus como um dos principais polos turísticos sexuais do Brasil. O turismo sexual já é perceptível em Ilhéus e a rede de prostituição, que é o termo utilizado pelos integrantes dessa iniciativa em Ilhéus, é constituída por taxistas, pescadores, que levam as garotas aos navios, proprietários de barracas da praia, donos de algumas pousadas, bares e restaurantes. E por causa desse destaque foi criado o programa Sentinela em Ilhéus, onde é oferecido atendimento especializado às crianças e adolescentes vítimas da violência sexual. Com isso, finalizamos o nosso vídeo sobre turismo sexual. Espero que tenha sido bem esclarecedor e ajude a entender um pouco mais sobre o assunto. Obrigada por assistir!